Graça e paz. Amém. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, somos gratos, Senhor, por estarmos aqui reunidos para te adorar, Senhor. Nós viemos para te adorar, para ouvir a sua palavra, para dizer que o Senhor é bom, maravilhoso, Senhor. Tudo no dia a dia que acontece conosco é o Senhor que opera, é o Senhor que nos mantém de pé, nos sustenta, e nós precisamos de Ti a cada dia, Senhor. Fala conosco nessa noite, meu Deus, que a sua palavra possa achar lugar no nosso coração, na nossa mente. Nós oramos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, dando continuidade ao assunto desse mês de abril, sobre a santidade, eu gostaria de ler um texto aqui para iniciar nossa palavra, Romanos 6, do versículo 18 até o 23. Cada assunto que é falado aqui, é um assunto que a gente não esgota, né? A gente não consegue esgotar o assunto. Então, cada pessoa que vem falar sobre o assunto do mês, vai contribuir um pouquinho. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre a santidade, mais um pouquinho, né? Quantas pessoas já falaram, já pregaram esse mês sobre santidade, e aí eu vou tentar aqui trazer mais uma palavra, alguma coisa para acrescentar na nossa vida, né, sobre a santidade. Romanos capítulo 6, verso 18, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas, assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão, a impureza e a maldade, que leva à maldade, ofereça-nos agora em escravidão a justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A santidade, a gente santifica para ser abençoado. Deus não é santificado com a nossa santificação. Aliás, Deus não precisa da gente, né? Nós que precisamos de Deus. E todas as vezes que você, então, diz não para alguma coisa errada, diz não para a sua vontade pecaminosa, santifica, na verdade, quem vai receber é você. Você é a pessoa que vai receber os benefícios da santidade. Então a gente não santifica Deus, porque Deus já é santo, mas santifica a gente mesmo para receber de Deus, né? Existem duas santificações na Bíblia. A primeira santificação é aquela que Deus nos justifica. Então em Romanos, eu vou pular um pouquinho aqui, deixar uma parte sem falar, né? Se der tempo a gente fala. A primeira santificação é Romanos 5, versículo 1. E essa santificação, ela é dada direta por Deus, que é chamada de justificação. Então, quando a pessoa, ela entrega a sua vida para Jesus, o novo nascimento, ela é justificada por Deus. Então, Deus vai sempre olhar para você e te ver como uma pessoa santa. Santa. Portanto, se não for santo, não é salvo. Como que uma pessoa que não é santa, impura, vai entrar na eternidade, no céu? Então essa imputação de Deus, ela vem a partir do momento que a pessoa entregou sua vida para Jesus. Deus sempre vai olhar para você
e te enxergar como filho e santo. Então Deus olha para o cristão e vê ele santo, justificado. E a palavra justificação é de justo, né? Então Deus vai ver a pessoa e vê ela como justo. Só que a gente vai, no dia a dia, descobrindo que nós não somos, assim, santos no sentido exato da palavra. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele então nos considera justo. Em Romanos 5, versículo 1, né, a gente vai ler, e Paulo vai escrever aí, que nós somos justificados pela fé. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa justificação, ela é interessante, porque já te dá a capacidade de estar salvo. Você é salvo, porque Deus te justificou, né? Então Ele te justifica e te considera como justo diante dEle. Apesar de que você vai ver as pessoas, às vezes, apontando defeito na sua vida, você mesmo vai descobrir na sua vida defeitos, coisas que precisam ser melhoradas, mas Deus te considera como santo. Portanto, Paulo vai escrever lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 1, e chamando o povo lá de Filipenses de os santos da igreja de Filipos. Os santos da igreja tal. Porque eles tinham essa ideia de que Deus justificou, portanto a pessoa agora diante dele é justo. Então essa santificação, ela é imputada por Deus, né? A partir do novo nascimento, você agora, para Deus, você é justo. Portanto, qualquer pessoa que, depois de aceitar Jesus, e morre, o coração parou, está salva, é justo para Deus, né? Agora a Bíblia vai mostrar outra santificação, é que nós temos falado aí esse mês todo, sobre a santificação, que é a santificação que começa a partir do novo nascimento. No novo nascimento, Deus imputou sobre nós a justificação, somos justos, santo para Ele. Agora começa uma santificação a partir daí, que ela é a cada dia. Somos santificados, nos santificamos a cada dia. E essa santificação, ela é para sermos abençoados. A outra, Deus nos colocou como santos para Ele. E essa que é a partir do novo nascimento, durante toda a nossa vida aqui na terra, nós nos santificamos, é para a gente ser abençoado. E quanto mais você santifica, mais você vai receber de Deus. Você vai entender que a sua vida, nessa santificação, há frutos, e muitos frutos, né? E o que o cristão quer, o crente mais quer, é frutos. A gente quer receber de Deus. Você pergunta para a pessoa: o que você quer? Eu quero ser abençoado, eu quero receber de Deus, eu quero ter uma vida frutífera, uma vida que a cada dia eu colho resultados, e não só o resultado financeiro, material, mas eu quero colher resultados de vida com Deus, de alegria, de paz, né? Eu quero recolher isso. Então essa santificação que vem depois da salvação, ela é um processo que nós estamos seguindo aí na nossa vida toda, né? Paulo chega a dizer que nós caminhamos para uma estatura de varão perfeito, né? Nós estamos prosseguindo até chegar a essa estatura de varão perfeito. É certo que a gente não vai chegar lá nessa estatura perfeita de perfeição, só Jesus, mas a palavra de Deus nos orienta que nós precisamos nos santificar, sempre nos santificar. E aí, segundo Pedro, tem que colocar óculos, né? É 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, aí o apóstolo Pedro vai nos orientar sobre essa santificação. Mas assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, né?
Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Aí ele nos orienta: olha, vocês precisam santificar. Agora que vocês foram justificados por Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, Deus os considera como santos. Agora, no dia a dia, vocês devem santificar, né? Porque Ele é santo, e nós precisamos nos santificar também, né? E vamos descobrir que há algumas coisas que nos ajudam nesse processo da santificação, né? Algumas coisas que a palavra de Deus nos diz, que é isto que vai nos dar a condição de a cada dia dizer não ao pecado, santificar. Primeiro, nós temos a mente de Cristo. Foi colocado no cristão a mente de Jesus, né? Mas como que é isso? 1 Coríntios 2,16, eu tenho a mente de Cristo. A partir do novo nascimento, você começa a andar como Jesus. Os cristãos eram chamados de cristãos porque se parecia com Cristo. Agora o crente hoje, ele deve parecer com Cristo, sim, né? E aí nós temos a mente de Cristo. Passamos a enxergar o mundo espiritual. Antes a gente não enxergava. Agora você entende as coisas de Deus. Você entende as coisas do Espírito. A palavra de Deus agora para você, ela é alimento, né? Você passa a entender a palavra. Você passa a compreender, né, alguns mistérios Deus revela e nós entendemos. Então passamos a ter a mente de Cristo, cabeça de Cristo. E Jesus, Ele é o cabeça da igreja, nós somos o corpo que é a igreja é o corpo de Jesus, né? E nós temos a direção aqui do Espírito. O Espírito Santo nos dirige, nos leva, nos traz, abre porta, fecha a porta, fala, consola, exorta, ensina, faz lembrar, né? Passamos a ter a mente de Cristo agora. E isso vai nos ajudar no processo da santificação, porque sozinhos a gente não consegue de forma alguma dizer não para o pecado. É muito difícil dizer não, né? É muito difícil você falar não para uma coisa que está te chamando, né? Uma coisa que cativa o ser humano. O pecado, ele está em volta da pessoa, tenazmente assedia a pessoa, né? E aí somente tendo a mente de Cristo, né? Outra coisa que vai nos ajudar, segundo Pedro 1,4, é que nós somos agora, a partir da salvação, co-participante da natureza divina, né? Você como crente, você participa da natureza de Deus. E aí é muito forte isso. Você como crente, você você não é um deusinho nem uma deusinha, né? Você não tem a capacidade de Deus, mas você agora é co-participante da natureza de Deus. Está dentro de você, né, também a natureza de Deus. Pode ser que você já teve uma experiência profunda aí com o Espírito de Deus, e você vai descobrir então, que realmente você é co-participante da natureza divina, né? Co-participante, você tem Deus na sua vida. E é um pouco de mistério, como que você vai entender isso. Deus habita no ser humano. Eu passo a ter sou co-participante da natureza divina, e Deus habita dentro de mim, mas Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita no coração daquele que crê, aquele que busca, o contrito, Deus habita. E agora eu tenho dentro de mim a natureza de Deus também, né? Deus agindo dentro de mim, né? Então isso nos ajuda no processo da santificação. E depois 1 Coríntios 6,19 vai mostrar que nós somos santuário do Espírito Santo. E como santuário do Espírito Santo, dá a ideia de adoração, né? De louvor, de adoração. Eu sou o santuário e Ele vive em mim. Eu sou o altar de Deus.
eu sou o altar, e eu, então, vou oferecer sacrifícios a Deus, que é a minha própria vida. Romanos 12, versículo 1 e 2, vai dizer que o culto verdadeiro é o culto de entrega. É o culto que eu me entrego para Deus. Então, no dia a dia, eu sou santuário, eu sou o altar de Deus, e ofereço a minha vida no dia a dia para Deus. Então, esse culto diário é o culto que me mantém em comunhão, é o culto que me alimenta, e evidentemente que com a palavra de Deus também, é que vai me sustentar, né, diante de Deus, quando eu me ofereço no dia a dia. Então, nós somos santuário do Espírito, nesse sentido de que eu sou um adorador, né, eu sirvo a Deus, eu louvo a Deus e ofereço a Deus, né, como Jesus se ofereceu lá na cruz. Agora, em Cristo Jesus, eu me ofereço dia a dia também para Deus. Em Jesus, eu me ofereço. Em Jesus, né, eu louvo, eu busco, então eu passo a ser a morada do Espírito de Deus, no sentido exato da palavra. Não é figurativo, não, nada disso. É no sentido exato da palavra. Eu passo a ser morada do Espírito de Deus, né? Eu vou no dia a dia experimentar que Ele está dentro de mim, Ele vive em mim, né? Então a santificação, ela traz benefícios, muitos benefícios na vida do crente, né? Muitos. E começando é o desenvolvimento da salvação. Nós sabemos que a salvação ela é imediata, instantânea, a partir do momento que a pessoa creu, a partir do momento que a pessoa se entregou para Jesus, ela é salva. Mas Paulo ensina em Filipenses 2,12, que há um desenvolvimento da salvação. No dia a dia, a minha santificação vai me levar a enraizar, estar mais firme no Senhor, né? Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponha em ação a salvação. Em outra tradução fala, né, desenvolvei a salvação de vocês com temor e tremor, né? Então, um dos benefícios aí da santificação é esse desenvolvimento, né, da salvação. Depois aparece 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento. Então só há crescimento do crente, quando ele se santifica na palavra, santifica na oração, santifica na adoração, aí há um crescimento do dia a dia. Vai descobrir que você está crescendo. Não é que você, né, não vai ter lutas, não vai ter dificuldades. Não é que você agora não tem nada mais difícil para mim. Não é isso. Sempre você vai ter dificuldade. O apóstolo Paulo vai falar que ele tinha uma luta interna muito grande, né? E ele falava assim: olha, o bem que eu preciso fazer eu não faço, mas o mal está diante de mim. Dentro de mim tem uma luta que é a natureza a pecaminosa e a coparticipação da natureza divina dentro de um homem só. Então Paulo sentia isso. Aquele que precisava fazer, não conseguia. Mas o mal, né, ele tinha que lutar para não fazer o mal, né? É interessante que depois ele vai dizer assim: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E aí fica parecendo que há uma contradição, né? Porque ser imitador de Paulo, como ele é de Cristo, mas ele tinha uma dificuldade muito grande, a luta interna, né? A lei do pecado e a lei do Espírito lutavam dentro dele. E aí, sede imitadores, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não está dizendo que ele era perfeito, ele está dizendo que ele procurava imitar a Cristo Jesus. E eu também preciso imitar Cristo Jesus.
E aí os discípulos de Paulo precisavam olhar para ele, olha, eu vou, imitar Paulo, porque Paulo imita Jesus. E não está dizendo que ele seria perfeito, porque ele vai dizer antes que ele não era perfeito, que ele precisava, no dia a dia, vencer as lutas internas, a luta lá dentro, ele precisava vencer. Então ele tinha as lutas que você tem, que eu tenho. Paulo tinha as mesmas lutas. E aí ele procurava vencê-las, no dia a dia, imitando Cristo Jesus. A cada dia imitando Jesus, Então, é fácil? Não é fácil. Mas o crente precisa buscar essas coisas. Outra benefício, outra bênção em santificar, é glorificar a Deus. Eu preciso sempre estar glorificando a Deus. E uma forma de glorificar a Deus é santificar. Aí, o texto que nós lemos fala, Pedro fala que ser santo como ele é santo. Então eu glorifico a Deus na minha vida. Quanto mais estou parecendo com Cristo Jesus, mais estou glorificando a Deus. Quanto mais eu me santifico, mais glorifico a Deus. Outra coisa boa que traz a santificação é o fortalecimento nas tentações. Na tentação que todo crente tem, Jesus foi tentado em todas as coisas, mas em nada ele errou, nenhuma palavra torpe achou na sua boca. Então eu me fortaleço diante das tentações. E aqui todo mundo aqui é tentado. Todo mundo é. Eu sou tentado. Então não tem como dizer assim, eu não tenho nenhuma tentação no meu dia a dia. Não tenho tentações. E aí na santificação eu me fortaleço. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele está dentro de mim. O reino de Deus está dentro do cristão. Eu sou fortalecido na minha vida diária, com Deus. E aí eu me fortaleço, e quando vem a tentação, eu posso ser tentado, mas eu venço. Eu consigo vencer as tentações quando eu estou no dia a dia, me fortalecendo, santificando, a minha vida a Deus. Então, a santificação traz benefícios, e muitos benefícios na vida do crente. Outra coisa que a santificação restaura a mente do crente. A nossa mente é restaurada, Romanos 12, volto em Romanos 12, 1 e 2, o irmão até poderia colocar para a gente ler esses dois versículos, Romanos 12, 1 e 2, vai restaurar a minha mente. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. E o 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu me santifico, renova a minha mente, estou renovando a minha mente, restaurando a minha mente. A gente acaba sendo resultado do meio que a gente vive. O que a gente vê todo dia, ouve todo dia, aquilo que você vê na televisão, ou no celular, aquilo do seu dia a dia, essas coisas vão ficando na gente, vão ficando. E aí quando Paulo escreve isso aqui, essa restauração, essa renovação da mente, ela é muito importante. É muito importante a renovação, porque se a gente for deixar só o que a gente ouve do dia a dia, de pessoas, no trabalho, na rua, e isso vai ficando dentro de nós, é preciso que haja um renovo, um avivamento na nossa mente, uma restauração na nossa mente, porque nós já temos a mente de Cristo, mas ela precisa ser renovada a cada dia. Eu tenho a mente de Jesus, mas precisa ser renovado, senão as coisas vão tomar conta da minha vida, Então restaura a mente. Outra coisa boa que traz a santificação garante a vitória contra a natureza má, natureza pecaminosa de nós.
A santificação, ela vai garantir essa vitória. E a gente só tem vitória assim, né? Só assim, quando a gente santifica a Deus. E Gálatas 5, versículo 22, vai falar sobre o fruto do Espírito. E nesse fruto do Espírito, a gente vai observar que é uma realização do Espírito Santo dentro de nós, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, né? Então, esse fruto do Espírito, ele é uma renovação para a gente ter a vitória. Você tem vitória quando o Espírito Santo trabalha dentro de você, santifica para Deus, certamente que esse fruto vai aparecer, né? Vai aparecer na sua vida. É certo que há temperamentos, cada pessoa tem um temperamento diferente. Há pessoas que têm uma dificuldade numa área, o outro tem uma dificuldade em outra área. Há diversidades nos temperamentos. Mas com certeza de que essa promessa que está em Gálatas 5:22, do fruto do Espírito, né, acontecer na vida do crente, ela é para todos. Naquela área mais difícil da sua vida, aquela área que você luta e parece que você está perdendo, parece que você não está conseguindo, aquela área lá que, espera aí, isso é tão difícil para mim, o outro lá tem uma facilidade nessa área, mas eu não tenho, né? Olha, é para todos. Então, é para todos. Até o temperamento, que é tão difícil, que é temperamento difícil, né? Deus trabalha e a pessoa pode ter vitória. Pode ter vitória. O primeiro passo, eu preciso de querer. Eu preciso querer ser mudado, transformado, amoldado a Deus, né? Ao Espírito de Deus. E aí vai acontecer na minha vida. E vem através também da santificação. Então, para garantir a vitória contra a natureza pecaminosa, é preciso santificação. Aí, certamente, vai aparecer o fruto do Espírito na nossa vida. A gente leu aqui, Gálatas 5:22, e você, às vezes, as palavras que apareceram ali, você vai descobrir assim, nessa área, né, eu sou bom, nessa eu sou ruim, nessa aqui eu já consegui, nessa outra aqui não, né? Mas nós vamos chegar lá, né? Nós vamos... Então a gente fica pensando, uma dúvida que às vezes acontece no meio do povo de Deus, quanto à salvação, é se eu perco a salvação, porque lá em Mateus 7, 13 e 14, diz que a porta é estreita, é apertado o caminho que conduz à salvação, e poucos passam por ele, e aí será que, se eu não vigiar, será que... se eu não me santificar, será que eu não vou passar, pelo menos raspando debaixo da porta, será que eu vou passar, né? Você já passou, né? Esse texto de Mateus 7, 13 e 14, é porque é difícil, sem o novo nascimento, não tem como. Quem é nascido de novo, certamente que ele já passou pela porta. Quem nasceu de novo, ela é apertada no sentido de olhar para o mundo, as pessoas que não querem nada com Deus, aí é apertado sim, é muito apertado, é difícil, né? E depois Jesus fala que aquele que não negar a si mesmo, né, ele não pode ser discípulo de Jesus. Em Lucas 9, 23 e 26, vai aparecer lá que aquele que não nega a si mesmo. Quem pode negar a si mesmo? Só o crente. Só o que é nascido de novo pode negar a si mesmo. A pessoa que não tem Jesus, não tem como negar a si mesmo. Ele tem a capacidade de negar a si mesmo, a vontade da carne, quando ele tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai dar essa capacidade para ele, né? Só ele nos capacita. Então, há coisas, ferramentas que nós já temos para nos santificar no dia a dia. Deus já nos deu. E sabendo, quando Jesus falou assim, olha, eu vou e não vou deixar vocês sós, enviarei o outro Consolador, né? Jesus sabia que a gente não ia sobreviver espiritualmente sem o Espírito de Deus. Ele sabia disso. E ele envia o Espírito Santo para estar conosco. Depois ele fala assim, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Então, essa garantia da presença do Espírito de Deus conosco é que faz com que a gente possa dizer não, né, para a nossa vontade, dizer não para o eu, né, só. E para terminar, nós vamos ler aqui uns versículos, né? Mas se a pessoa viver deliberadamente no pecado, ele pode estar com a vida complicada, né? Me lembrando de tomar água. Hebreus 10, 26 e 27. Esses dois versículos são importantes, né? Porque a pessoa está salva, a pessoa foi justificada, Deus o tem como salvo. Quando Deus olha para o crente, o filho dele, ele vai ver Jesus lá na vida daquela pessoa. Ela foi justificada, agora ela passa a ser filho também, porque o filho dele está naquela pessoa, e ela justificou por causa disso. Quando Deus olha para o crente e fala assim: meu filho está ali, ele mora nele, esse é justificado por causa do filho, né? Aí esse é salvo porque eu vejo meu filho. Ele não pode ser condenado porque Jesus está nele. Como vai condenar uma pessoa que tem Jesus? Não tem como, né? Ela é justificada. Mas Hebreus, aí aparecem esses dois versículos importantes. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Esses dois versículos de Hebreus, eles são interessantes porque, se a pessoa vive deliberadamente o pecado, crente não quer viver no pecado, o cristão não quer viver, né, no dia a dia no pecado, não quer. Ele peca, ele erra, né? E o apóstolo João vai dizer assim: olha, aquele que fala que não tem pecado é mentiroso, né? Peca, mas ele não quer viver no pecado, ele não quer viver deliberadamente no pecado. Deliberadamente no pecado é consciente que está vivendo no pecado, viver com alegria no pecado, não quer sair do pecado, quer viver no pecado toda a sua vida. Ele gosta do pecado, o pecado satisfaz, né, o seu corpo, a sua mente, e ele concordemente, conscientemente quer viver no pecado. Aí, esses dois versículos de Hebreus cumprem. Essa pessoa não tem perdão para o seu pecado, ela abandonou, né? Mas nós não somos assim, né? Você não é assim. Você vive com Jesus na sua vida, né? Você quer santificar a cada dia, consagrar a sua vida a Deus a cada dia, para que coisas grandes e poderosas aconteçam com você, né? Grandes e poderosas, né? Então aqui fica essa palavra: santificação traz bênção, muitas bênçãos.